faz um torcedor de futebol assistir repetidamente aos replays dos gols mais bonitos? Antes de tudo, o desejo de apreciar a verdadeira arte e estética do futebol. Mas às vezes a lógica habitual do jogo falha e são marcados gols que simplesmente não podem ser explicados de forma racional. E então entra em cena a verdadeira magia do futebol. Uma magia que por vezes desafia completamente as leis da física e do bom senso. Esses gols são chamados de acidentais ou até mesmo bobos, mas isso não diminui seu impacto nos resultados das partidas. Galera, apresento a vocês mais um episódio sobre gols que não deveriam ter acontecido, mas o futebol decidiu de outra forma. No dia 2 de março de 2008, pela 28ª rodada da Premier League, o Liverpool, comandado por Rafa Benítez, jogava fora de casa contra o Bolton. Aos 12 minutos, o lendário Steven Gerrard arriscou um chute de longa distância do lado esquerdo da área. Quantos gols bonitos Stevie G já marcou assim? Mas desta vez foi diferente. Após o jogo, não se falou da beleza do chute, e sim da incrível coincidência que aconteceu depois da finalização de Gerrard. A bola parecia ir para fora, mas o goleiro finlandês do Bolton, Jussi Jääskeläinen, para garantir decidiu tentar agarrá-la. E teria sido melhor se ele não tivesse feito isso porque não conseguiu segurar a bola. Sem calcular corretamente o kick no gramado, a bola desviou do goleiro em direção à trave e de forma quase milagrosa acabou no fundo das redes já vazias. Observe o momento em que a bola, após quicar no chão, entra no gol. Dá a impressão de que um atacante invisível jogou pelo Liverpool e completou a jogada. Caso contrário, é difícil explicar uma trajetória dessas. Uma sorte inacreditável para Gerrard e um azar total do lado de Jääskeläinen, a quem acabou sendo creditado o gol contra. O Liverpool levou a partida a uma vitória convincente por 3-1 e naquele jogo também houve um gol realmente bonito. O lateral esquerdo do Liverpool, Fábio Aurélio, marcou o terceiro com um chute de voleio. Assim, em uma única partida, os torcedores viram tanto um gol bizarro quanto um golaço. Para todos os gostos. Vamos para o episódio mais recente da nossa seleção. No dia 4 de março, pela 29ª rodada da atual edição da Premier League, o líder do campeonato, Arsenal jogou fora de casa contra o Brighton. E já aos 9 minutos de partida, o gol do Brighton sofreu um gol claramente bizarro. Saka recebeu a bola pelo lado direito do ataque dos Gunners, avançou em direção à entrada da área e chutou ao gol. O chute não parecia perigoso e muito provavelmente o goleiro do Brighton, Verbruggen, defenderia. Mas aí entrou em cena o acaso. Primeiro, o meio-campista do Brighton, Carlos Baleba, pulou de forma desajeitada tentando bloquear o chute e acabou piorando a situação. Após o desvio nele, a bola passou exatamente por entre as pernas de Verbruggen e depois, como se fosse uma bola de bilhar, bateu na perna direita do goleiro e entrou no gol do Brighton. Até o próprio Saka ficou surpreso com o desenrolar do lance e, ao comemorar, apenas abriu os braços e sorriu. De fato, só resta admirar e comemorar um lance desses. Talvez a sorte tenha estado ao lado de Bukayo, porque naquela noite ele completava 300 jogos pelos Gunners, e a aura do jogo comemorativo pode ter jogado a seu favor. É difícil imaginar outra explicação para desvios tão perfeitos que tornaram a trajetória da bola imprevisível e fatal para o goleiro do Brighton. Só seria possível reagir a algo assim com uma sorte equivalente, mas ela não estava do outro lado. Esse gol de Saka acabou sendo o único da partida e permitiu ao Arsenal consolidar sua liderança na tabela da Premier League. E há até a possibilidade de que no fim da temporada, o Arsenal se torne campeão por uma pequena diferença de pontos. E justamente esse gol acabe sendo decisivo para trazer o troféu aos londrinos. Mas se Saka e Gerrard marcaram seus gols chutando perto da área adversária, no próximo lance um gol acidental saiu de um chute desde a própria área. Isso aconteceu no dia 21 de fevereiro em uma partida do campeonato australiano entre Wellington Phoenix e Auckland. E se alguém estranha o fato de serem clubes neozelandeses, está correto. Isso ocorre porque existe um acordo de cooperação entre a Liga Australiana e a Federação de Futebol da Nova Zelândia, segundo o qual alguns clubes neozelandeses participam do campeonato australiano. O próprio Auckland foi fundado em 2024 e já começou a jogar justamente na Liga Australiana. Foi nesse mini derby neozelandês dentro da Liga da Austrália que saiu um gol inacreditável pela sorte envolvida. No meio do primeiro tempo, durante um ataque do Wellington, o defensor do Auckland, Jake Girdwood-Hyde, se antecipou e deu um chutão com toda a força para o campo adversário. Só que esse chutão foi tão forte e preciso que pegou completamente de surpresa o goleiro do Wellington, Joshua Oluvayemi, que estava muito adiantado. A bola subiu muito alto após o chute do defensor e caiu com tanta velocidade que o goleiro simplesmente não conseguiu se ajustar a tempo. Percebendo que estava fora da área e não podia usar as mãos, ele tentou afastar de cabeça, mas a bola parecia não se importar. Apenas raspou no cabelo do goleiro e seguiu seu caminho para dentro do gol. Tudo o que ele conseguiu com sua tentativa desajeitada foi ser registrado na súmula como autor de um gol contra. Já Girdwood-Hyde agora pode dizer a todos que foi intencional e dificilmente alguém conseguirá provar o contrário. Embora seja muito mais provável que tenha sido apenas um chutão completamente aleatório e incrivelmente sortudo.
Na carreira de Cristiano Ronaldo também houve gols acidentais. Alguns deles já foram mencionados antes, mas hoje vamos falar de um gol que na verdade ele nem marcou, embora ele discorde completamente disso. Na partida da Copa do Mundo de 2022 contra o Uruguai, Portugal demorou para abrir o placar até que no início do segundo tempo, Bruno Fernandes cruzou da esquerda. O destinatário sem dúvida era Cristiano Ronaldo, que tentou completar a jogada com seu salto característico, mas aparentemente não tocou na bola, o que acabou confundindo totalmente o goleiro uruguaio Sérgio Rocher. No lance, parecia que o gol tinha sido de Ronaldo, mas o autor acabou sendo creditado a Bruno, o que gerou um sorriso irônico no camisa 7 de Portugal. No fim do jogo, Bruno marcou novamente convertendo um pênalti, já que Ronaldo havia sido substituído e não pôde cobrar. Então fica a dúvida: Bruno roubou o segundo gol da lenda ou não? A discussão sobre quem marcou o primeiro gol virou o principal assunto após a partida, ofuscando até o resultado. Ronaldo não quis abrir mão da ideia de que havia tocado na bola e tentou provar isso para todos ao redor. Até a Federação Portuguesa de Futebol apoiou sua versão e enviou documentos oficiais à FIFA, alegando que ele havia tocado na bola com a ponta do cabelo. Bruno Fernandes, por sua vez, evitou entrar na polêmica, e a discussão continua até hoje. Eu, no entanto, fico com a posição oficial da FIFA, que esclareceu que os sensores instalados na bola não registraram nenhum contato com a cabeça do português. Ou seja, foi realmente um gol acidental de Bruno que cruzou para um companheiro e acabou encobrindo o goleiro. Assim, o gol entra legitimamente na nossa lista, com Ronaldo ficando com o mérito de distrair o goleiro e gerar toda a repercussão que tornou o lance tão famoso. Assim como falamos de Cristiano, vamos falar de Messi. Todos lembram da magia que o argentino já fez em campo e ainda faz. Em um amistoso recente entre Inter Miami e Atlético Nacional da Colômbia, Messi recebeu a bola na entrada da área, mirou e chutou no canto. Mas dessa vez a bola não foi para as redes. Acertou a trave e voltou para o campo. E aí toda a magia de Messi não seria suficiente se não fosse por um dos maiores artilheiros das últimas décadas, Luis Suárez. O uruguaio já comemorava o gol do amigo até perceber que a bola vinha rolando em sua direção. E aqui as top skills de um verdadeiro marcador apareceram por instinto. De algum jeito ele conseguiu girar a perna a tempo para que a bola acabasse entrando no gol. O que há mais aqui? A magia de duas lendas do futebol ou simplesmente sorte? Fica a critério dos torcedores. Mas ao que tudo indica, a verdade está no meio termo. Os fãs mais fervorosos de Messi podem até dizer que ele planejou uma assistência usando a trave, mas claramente não avisou Suárez sobre isso. O uruguaio nem esperava que a bola sobrasse para ele. Portanto, foi uma mistura clara de habilidade futebolística e sorte comum. Um lance feliz para dois veteranos consagrados. E aqui vai mais um exemplo de gol que surgiu de um cruzamento aparentemente comum. Na quarta rodada da atual La Liga, o Athletic Bilbao recebeu o Alavés. Em um jogo equilibrado, ninguém conseguia abrir o placar até que aos 57 minutos, o Alavés ganhou um escanteio pela direita. Após uma jogada ensaiada curta, a bola chegou a Denis Suárez, que fez um cruzamento comum para a área. Mas no último momento, o ponta Alex Berenguer tentou interceptar a bola. O meio-campista ofensivo do Athletic claramente não tem grandes qualidades defensivas, e ao tentar cortar o cruzamento só piorou a situação. A bola bateu em sua perna esticada e em uma trajetória completamente imprevisível, quase em forma de uma senoide, encobriu o goleiro Unai Simón e entrou no ângulo. O goleiro da seleção espanhola não conseguiu reagir a uma trajetória tão absurda e apenas observou frustrado a bola cair dentro da rede. À primeira vista, parecia que Suárez havia feito um cruzamento perfeito, mas o replay mostrou claramente que foi o desvio do jogador do Athletic que mudou o destino da bola. Um verdadeiro azar para uns e sorte para outros. Tão grande foi a sorte que ajudou o Alavés a vencer aquela partida por 1-0. Um lance de sorte de 3 pontos. Outro gol acidental foi o marcado contra o Crystal Palace em uma partida da Supercopa da Inglaterra contra o Liverpool. As equipes começaram aquele jogo em ritmo acelerado e os reforços de verão do Liverpool logo chamaram a atenção. Já aos 4 minutos, Hugo Ekitike marcou, mas aos 17, Mateta empatou de pênalti. 4 minutos depois, foi a vez de outro reforço, Jeremy Frimpong, mostrar seu valor. Contratado para substituir Alexander-Arnold no lado direito da defesa, já causou impacto em seu primeiro jogo oficial ao marcar um gol inacreditável. Recebendo a bola pelo lado, avançou em velocidade até a área e fez um cruzamento. Mas no meio do caminho a bola mudou de ideia e foi direto para o fundo da rede do Palace. No replay dá para ver claramente que a bola inicialmente seguia para o centro da área como planejado, mas de repente muda de direção e cai dentro do gol. O goleiro do Crystal Palace, Dean Henderson, não teve qualquer chance de reagir. Esse é exatamente o tipo de lance que representa a sorte e o acaso. A bola não deveria entrar daquele jeito, mas entrou. Ainda assim, isso não ajudou o Liverpool. No segundo tempo, o Crystal Palace empatou e depois venceu na disputa de pênaltis. Um daqueles casos em que a sorte aparece apenas em um momento e não decide o resultado final.
Já o próximo exemplo de uma bola que saiu da linha de escanteio em uma trajetória inacreditável aconteceu sem qualquer desvio de um defensor. E talvez alguns de vocês até tenham visto isso, pois ocorreu em uma partida do campeonato russo entre Lokomotiv e CSKA no dia 18 de outubro de 2005. No fim do primeiro tempo, o Lokomotiv vencia por 1-0 graças a um gol de Alexei Batrakov, quando aconteceu um verdadeiro milagre do futebol no estádio RZD Arena. Nos acréscimos, a bola chegou ao goleiro do CSKA, Vladislav Torop, que foi pressionado pelos jogadores do Lokomotiv. Torop tentou afastar a bola para o lado, mas Dmitry Vorobyov interceptou o passe e a bola rolou em direção à linha de fundo. Parecia um tiro de meta certo. Todos os jogadores pararam esperando a bola sair, todos menos Vorobyov, que correu atrás dela e conseguiu alcançá-la praticamente sobre a linha perto da bandeirinha. O atacante do Lokomotiv avaliou a situação e fez um cruzamento que acabou se transformando em um gol completamente surreal. Nem o próprio Vorobyov soube explicar como ou por que a bola tomou aquela trajetória. Ele admitiu que inicialmente pretendia cruzar, mas acabou saindo um chute absurdamente fenomenal. Até mesmo seus companheiros ficaram incrédulos com o que viram. Já o azarado Torop, cujo erro começou toda a jogada, apenas caiu no gramado impotente enquanto a bola entrava no gol. Foi difícil até de assistir. Igor Akinfiv, titular do CSK, estava fora por lesão. Talvez fosse até melhor assim, porque com a imprevisibilidade do lance, aquela bola provavelmente entraria em qualquer goleiro do mundo. O Lokomotiv aproveitou o abalo do adversário e transformou a partida em uma goleada de 3-0. Sem dúvida, um dos gols mais inexplicáveis e ao mesmo tempo mais bonitos da história do futebol russo. E às vezes a balança da sorte se inclina para o adversário por culpa dos próprios jogadores do outro time. A sorte favorece os ousados. Quando um time ataca e o outro começa a se atrapalhar e cometer erros, um gol acidental pode surgir a qualquer hora. Foi exatamente isso que aconteceu na partida entre Chelsea e Leeds. Pela 26ª rodada da atual Premier League, o Chelsea, jogando em casa, vencia com tranquilidade por 2-0 após uma hora de jogo, quando o Leeds lançou todas as suas forças ao ataque e logo colheu resultados. O Leeds diminuiu com um gol de Lucas em mecha de pênalti, e poucos minutos depois a defesa do Chelsea desmoronou de vez. Aliás, não foi a primeira vez na temporada. Um simples lançamento para frente já foi suficiente para os defensores dos Blues entrarem em pânico diante da pressão. Todos erraram de todas as formas possíveis, incluindo o goleiro Robert Sanchez. Jogadores do Chelsea erravam a bola, não conseguiam afastar, escorregavam de forma desajeitada, e no fim Okafor apenas empurrou a bola para o gol vazio. Um desespero defensivo que resultou em uma sequência de acontecimentos favoráveis ao Leeds. A partida terminou empatada em 2-2, e o Chelsea só podia culpar a si mesmos pela vitória desperdiçada. Nesse lance, a queda de um atacante acabou ajudando a um gol ser marcado. Voltamos no tempo para quando a Liga dos Campeões ainda não tinha esse nome, e era chamada de Copa dos Campeões da Europa. Ano de 1989, jogo de volta das quartas de final entre o Steaua Bucareste da Romênia e o IFK Göteborg da Suécia. Os suecos haviam vencido o primeiro jogo por 1-0, e o Steaua partiu para o ataque desde os primeiros minutos da volta. O destaque daquele time eram duas grandes estrelas do futebol romeno dos anos 90, Georg Hagi e Marius Lakatos. E foi justamente Lakatos quem abriu o placar de maneira completamente acidental. O romeno apareceu para receber um passe vindo de trás, invadiu a área do Göteborg e foi empurrado pelas costas por um defensor sueco. Ao cair, acabou tocando na bola com o pé de forma involuntária, mudando completamente sua trajetória. O goleiro do Göteborg ficou completamente desorientado com essa reviravolta e apenas observou a bola cruzar a linha do gol. Curiosamente, ao cair, Lakatos nem percebeu que havia tocado na bola e imediatamente olhou indignado para o árbitro pedindo um pênalti. Só depois, ao ver a bola dentro das redes do Göteborg, Marius começou a comemorar o gol. É aquele ditado, há males que vêm para o bem. Considerando que ele havia dominado a bola afastando-a do próprio corpo, sem a queda provocada pelo defensor, dificilmente teria conseguido marcar naquele lance. Um gol que inspirou o Steaua a uma vitória arrasadora por 5-1 e a equipe acabou chegando à final da Copa dos Campeões, onde só foi parada pelo poderoso Milan. Agora mais um exemplo de confusão na defesa, desta vez com ainda mais influência do acaso. Vamos ao Campeonato Brasileiro no jogo do dia 25 de janeiro entre Internacional e Grêmio. Aos 60 minutos o placar estava 1-1, quando o Grêmio teve uma bola parada pelo lado esquerdo e levantou a bola na área. E então começou uma verdadeira tragicomédia. Nosso velho conhecido, o goleiro Sérgio Rocher, que já havia aparecido no lance do gol de Bruno/Ronaldo e que defendia o Internacional nessa partida, saiu para a bola. Só que em vez de acertá-la, acabou acertando a cabeça do próprio zagueiro. Com o defensor caído no gramado após a pancada, um jogador do Grêmio pegou o rebote e chutou de longe. A bola ainda bateu novamente no mesmo zagueiro caído e seguiu em direção ao gol, onde houve mais uma confusão com outro defensor. No fim, o jogador do Grêmio, Denilson, acabou sendo o feliz autor do gol, empurrando a bola para o gol vazio. Basta olhar o lance inteiro. Um verdadeiro desfile de erros, trapalhadas e coincidências absurdas.
Os jogadores do Internacional ainda tentaram contestar o gol alegando uma possível falta em um dos momentos da jogada, mas o árbitro não anulou. Depois disso, é preciso reconhecer a reação dos donos da casa. Eles ficaram claramente irritados com o lance sofrido e no tempo restante atropelaram o Grêmio marcando 3 gols seguidos vencendo de 4-2. Talvez isso até permita aos jogadores do Internacional rir depois da confusão bizarra que aconteceu em sua própria área. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui!